Eu vou explicar para vocês a primeira semana do ensino médio do PET 1 de Química. No início, o PET 1 ele traz todo um contexto, histórico sobre a evolução dos modelos atômicos. Então, o primeiro modelo atômico que a gente tem aqui é Leucipo e Demócrito. O modelo de Demócrito ele exprimiu a crença de que toda a matéria consistia em partículas muito pequenas, individuais, indivisíveis, as quais ele chamou de átomo. Embora a ideia de Demócrito não tinha sido aceita por muitos de seus contemporâneos, como Platão, ela ainda prevaleceu por um longo período. O Demócrito acreditava que existia apenas 3 tipos de átomos: ar, água, terra e fogo. Na Idade Média, a ciência era vista como algo de bruxaria, como algo de feitiçaria, de magia negra. E muitos elementos foram isolados durante a Idade Média, na tentativa de buscar a pedra filosofal e o elixir da vida eterna. Então, com a tentativa deles encontrarem essa substância, eles foram se aperfeiçoando em novas técnicas, descobrindo novos tipos de materiais, ligas metálicas, medicamentos para certos tipos de enfermidades. O conceito de Dalton já era mais bem detalhado e específico do que o de Demócrito. Considera o átomo como uma esfera maciça e indivisível. Só que ele não era capaz de explicar os fenômenos elétricos. O conceito de Dalton era bem mais detalhado e específico do que a de Demócrito. Antes, a gente tem um modelo de Dalton que considera o átomo como uma esfera maciça e indivisível. Então, o modelo de Dalton é mais bem detalhado e específico do que o de Demócrito. Percebeu as diferentes propriedades apresentadas por átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, ele se comportava de maneira diferente. O Thomson ele é um físico e ele usou a ampola de raios catódicos com seu conhecimento da teoria eletromagnética para determinar a razão entre a carga elétrica e a massa de um elétron. No seu experimento, ele pegou um gás em baixa pressão, ionizou esse gás e ele percebeu que o gás ele desviava, tinha um leve desvio. Ele colocou uma placa aqui carregada, positiva e negativa. Quando ele ionizava esse gás, ele percebeu que os raios aqui catódicos eles desviavam. Ele percebeu que esse raio tem uma atração eletromagnética. Daí então ele descobriu os elétrons. E através desse experimento foi um grande precursor das TV de tubo, das luzes de neon. Mais adiante a gente tem o modelo de Rutherford. Então o Rutherford, ele, através do seu experimento, ele chegou na conclusão de que o átomo, grandes eletrosferas, grandes espaços vazios e um núcleo muito denso, que a gente tem prótons e nêutrons. Na eletrosfera a gente tem os elétrons, que fica aqui em suas órbitas. Então ele propôs esse modelo através desse experimento aqui. Então ele pegou o polônio, um elemento radioativo, ionizou esse polônio numa placa de ouro, e aí ele percebeu que algumas partículas passavam direto nessa placa de ouro, outras partículas tinham um leve desvio e outras partículas desviavam completamente. Como que ele chegou nessa conclusão? A placa de ouro ela é formada por átomos, então átomos de ouro aqui. Então, o que acontece aqui? O experimento dele foi dessa maneira aqui. Ele pegou o polônio e irradiou esse polônio na plaquinha de ouro. Quando pegava no núcleo do átomo, ele desviava. Quando essa radiação passava na eletrosfera, ela passava direto, que é aqui, passava direto aqui, batia nesse filme que ele colocou para poder ver aonde que as partículas iam sofrer a radiação aqui. Então, através desse experimento aqui, nessa plaquinha de ouro, ele percebeu de que o núcleo do átomo que é denso, e não todo o átomo. E aí ele chegou no modelo planetário que a gente conhece. Então, apenas o núcleo do átomo que é denso e a eletrosfera tem grandes espaços vazios. Já o modelo de Bohr,
né? Lembrando que Bohr nunca trabalhou com Rutherford. O modelo de Bohr complementa o modelo de Rutherford. Os elétrons não chocam com o núcleo porque existe uma energia quântica que faz com que os elétrons circulem e mantenham no mesmo lugar. Para os elétrons sair do seu local, ele precisa absorver uma quantidade de energia, que é chamado de quanto, e que são pacotes de energia. De um nível para o outro nível, ele absorve uma quantidade de energia. A tendência é que esse elétron retorne ao seu estado de origem. Quando isso acontece, ele emite uma energia luminosa que pode ser visível ou não. Os modelos de Dalton e de Bohr foram propostos em forma de postulado. Já o modelo proposto por Thomson e Rutherford foram baseado em observações experimentais específicas. Considerando os modelos atômicos, responda o que se pede. A letra A. Explique as evidências experimentais que Thomson usou para elaborar o seu modelo. Então aqui a gente pode dizer que os raios catódicos, que são atraídos pela placa com carga positiva e refletida pela placa com carga negativa. Essa seria a resposta. No segundo, quais melhorias que Bohr propôs ao modelo anterior ao dele? Eu diria que os elétrons são pacote de ondas e ele pode saltar de um nível a outro, dependendo da energia aplicada ou absorvida. Então essa é a resposta. Segundo exercício, a realização de experiência com descargas elétricas em tubo de vidro fechado contendo gás a baixa pressão produz raios catódicos. Esses raios são constituídos por um feixe de... Os raios catódicos são atraídos para a placa com carga positiva, chamada de ânodo, onde passa através de orifício e continua o percurso até a outra extremidade do tubo. Então aqui é raio-x. O terceiro, o experimento de Rutherford, elaborou com sua equipe tinha um objetivo completamente diferente. Os estudos consideravam o modelo de Thomson para prever os desvios de moléculas no ar e no vácuo. Pensando nisso, quais eram as expectativas de Rutherford quanto ao experimento? Explique detalhadamente. Então, a gente percebe aqui que Rutherford ele conseguiu explicar os resultados da experiência de difração da partícula alfa, em termos de um novo modelo para o átomo. Então, de acordo com Rutherford, a maior parte do átomo deve ser um grande espaço vazio, onde a radiação alfa batia no núcleo do átomo, ela desviava. Quando passava na eletrosfera, ela passava completamente direto. Então, ele percebeu que o núcleo do átomo é denso e grande espaço vazio na eletrosfera. Então, aqui a gente pode dizer que Rutherford ele propôs que as cargas positivas do átomo se encontravam todas concentradas no núcleo, e que é o cerne denso no interior do átomo. Então a resposta seria essa. Então o terceiro seria essa daqui a resposta. 4. Cada elemento químico apresenta um espectro característico, e não há dois espectros iguais. O espectro é o retrato interno do átomo. Bohr utilizou o espectro de linhas para representar seu modelo atômico, em postulado, cujo verdadeiro é... Então aqui a gente tem várias alternativas. Ao mudar de órbita ou nuvem, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença de energia entre os orbitais, ou níveis onde ocorreu essa mudança. Então a resposta aqui é a letra A. Então, o átomo ele emite uma radiação que pode ser visível ou não quando ele muda de órbita. Já o exercício 5, associe as afirmações e seus respectivos responsáveis. O átomo possui propriedades elétricas em sua constituição. Então, aqui a gente vai ver que é o Thomson, propriedades elétricas. O 2, o átomo é uma partícula indivisível, Então, uma partícula indivisível, maciça. Então, a gente tem aqui o modelo atômico de Dalton. Tá? Então, aqui eu tenho o modelo atômico de Dalton. O átomo possui subpartícula, onde prótons e nêutrons e elétrons.
Então, esse é o modelo de Bohr. Então, vai ficar Thomson, Dalton e Bohr. Então, Thomson, Dalton e Bohr, letra B. Então, a primeira semana é isso daí, gente. Até mais, até a próxima.